90% das UTIs do estado estão ocupadas por pacientes da Covid-19. Rio Grande do Norte recebe primeira parcela do auxílio enviado pelo governo federal. Isolamento social representa risco para vítimas de abuso sexual infantil. E cantor potiguar Irã Barreto vai além da música em suas lives. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. A taxa de ocupação de leitos de pacientes com a Covid-19 continua alta em todo o estado. O número de óbitos já chega perto dos 500. Jorge Silva traz mais detalhes. A Secretaria de Saúde Pública do Estado divulgou hoje, em coletiva de imprensa, os novos números de casos da Covid-19. O Rio Grande do Norte tem mais de 23 mil casos suspeitos da doença. Em relação aos casos confirmados, o RN já contabiliza 11.011 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Já vieram a óbito 459 pessoas. Nas últimas 24 horas, foram 5 óbitos. A CESAP investiga ainda 104 mortes. A taxa de ocupação de leitos também é preocupante. Hoje está em 90% em todo o estado. De acordo com a CESAP, as regiões de saúde mais críticas com altas taxas de ocupação de leitos encontram-se em Mossoró, Pau dos Ferros, Seridó, Caicó e região metropolitana. A coordenadora de rede de atenção em saúde, Samara Dantas, chamou a atenção para o baixo índice de isolamento social no estado, que hoje é de 49%. É importante ressaltar que há necessidade de nós mantermos as medidas de isolamento social e de isolamento domiciliar. Além da abertura de leitos, da expansão da rede hospitalar estadual, é importante frisar que todos continuem mantendo o distanciamento e isolamento social, para que nós tenhamos uma medida mais eficaz, que mantemos ainda as etiquetas de higiene, que são também importantes para a redução da transmissibilidade. E quero reforçar que é importante que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto entes, temos que ficar atentos e vigilantes, com compromisso com a vida. Precisamos destacar também que a baixa efetividade, a baixa taxa de isolamento, ela implica diretamente no maior número de pessoas acometidas, de pessoas que precisem de assistência hospitalar, de assistência médica. Participou da coletiva de imprensa também o diretor do hospital, José Pedro Bezerra, que é uma unidade geral e maternidade. De acordo com o diretor Jacques Fiuza, já existem gestantes infectadas com o novo coronavírus e que foi decidido desde ontem que o hospital terá porta regulada, ou seja, só poderá atender a pacientes encaminhados de outras unidades de saúde. Hoje, nas nossas gestantes, no meu centro obstétrico, eu tenho 3 gestantes. As 3 estão estáveis, confirmadas com Covid, aguardando tratamento ou resolução da gestação. No meu alojamento conjunto, que é para onde vão as pacientes após o parto, eu tenho 3 pacientes, as 3 são suspeitas. Nenhuma delas é confirmada. No meu centro cirúrgico, eu tenho uma paciente, que é uma paciente suspeita. No meu pronto-socorro adulto, eu tenho 3 pacientes confirmados e 3 pacientes suspeitos. E na minha UTI, eu tenho um paciente confirmado. De todos esses pacientes, o paciente mais grave é o paciente que está na UTI, é uma senhora. E olha só, o Hospital Dr. José Pedro Bezerra, conhecido como Santa Catarina, na zona norte de Natal, passou a receber apenas pacientes encaminhados de outras unidades, não atendendo mais pessoas que cheguem diretamente ao hospital. Jamile Nogueira tem mais informações. Desde ontem, o Hospital Santa Catarina está com sua porta clínica e cirúrgica regulada, ou seja, serão recebidos apenas pacientes encaminhados das unidades básicas, unidades de urgência dos municípios e doentes com necessidade para internação em estado complexo. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Estado, a organização do acesso aos serviços do hospital pretende melhorar a assistência na unidade.
especialmente diante da necessidade de garantir os leitos preparados para atender pacientes gestantes com a Covid-19 e casos internos que possam apresentar os sintomas. A Secretaria de Saúde ressalta que o Hospital Santa Catarina é referência para gestantes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus e que a porta será regulada para casos clínicos graves não Covid-19 e cirúrgicos. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Depois de muita espera, o governo federal repassou a primeira parcela do auxílio para estados e municípios. Parte do dinheiro deve ser destinado ao combate ao novo coronavírus. O governo do estado e as prefeituras do Rio Grande do Norte receberam a primeira parcela do auxílio financeiro do governo federal. O dinheiro busca repor as perdas de arrecadação provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Na primeira parcela do auxílio, o governo do estado recebeu cerca de 141 milhões e 600 mil reais. Parte desse dinheiro, 32 milhões, precisa ser gasto em ações de saúde para o combate à Covid-19. Já a Prefeitura de Natal recebeu cerca de 21 milhões e 800 mil reais. 3 milhões e 200 mil devem ser usados pela saúde. O pacote de auxílio foi sancionado pelo governo federal em maio e prevê outras 3 parcelas que devem ser pagas em julho, agosto e setembro. No total, 60 bilhões devem ser repassados a estados e municípios. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. As agências dos Correios em todo o estado já estão habilitadas para realizar o cadastramento do auxílio emergencial. O serviço está disponível apenas para quem não possui acesso à internet. O cadastro pode ser feito em qualquer agência na capital ou no interior do estado. O beneficiário precisa levar documentos de identificação com foto e CPF de toda a família, além de comprovante de renda e dados bancários. O andamento do pedido pode ser consultado na própria agência dos Correios, com o CPF do titular, após o prazo determinado pela Dataprev, empresa responsável pelo cadastramento. Quem não tiver conta em banco deve receber o auxílio na conta social digital da Caixa Econômica. Para evitar filas, o cadastro é realizado de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Nascidos em janeiro e fevereiro devem procurar as agências somente nas segundas-feiras. As terças são reservadas para os nascidos em março e abril. Quem nasce em maio e junho realiza o cadastramento às quartas-feiras. Nascidos em julho, agosto e setembro podem se cadastrar toda quinta-feira. Nas sextas, é a vez de quem nasceu em outubro, novembro e dezembro. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui no estado vem denunciando a demora da empresa em adotar medidas de proteção para os trabalhadores e para os clientes. Primeiro, a gestão dos Correios RN, a direção regional, não cumpriu com o que era necessário a princípio. Foi necessário que o sindicato acionasse juridicamente e fizesse algumas ações para só agora que está chegando alguns EPIs em algumas agências. O que é que eles fizeram? 4 ou 5 agências aqui maiores eles maquiaram. As demais do interior estão do mesmo jeito, sem higienização, sem a questão das telas, e nós estamos cobrando para ver se a gente consegue amenizar a dor e o sofrimento dos atendentes dos Correios do Rio Grande do Norte. Segundo o sindicato, 20% dos funcionários dos Correios aqui no estado estão afastados por estarem no grupo de risco ou por residirem com pessoas no grupo de risco para a Covid-19. Ainda segundo o sindicato, a empresa não informa quantos trabalhadores já foram infectados pela doença aqui no estado. Nós não temos os dados oficiais de quantos estão doentes no momento dos Correios. Mas a gente sabe que está crescendo a cada dia, através dos colegas nossos em off que nos passa, entendeu? Que está aumentando o número de pessoas infectadas no Correio do Rio Grande do Norte. Olha só, o isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 acendeu o alerta para muitos problemas sociais, especialmente para os mais vulneráveis. Um fator preocupante diz respeito ao aumento no número de casos de abuso sexual infantil. Dados do Disque 100, número para denúncia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apontam que mais de 70% dos casos de abuso sexual contra criança e adolescentes acontecem no âmbito familiar, praticados por pais, padrastos e outros parentes,
Com o isolamento social, essas vítimas ficam ainda mais vulneráveis aos abusadores. Durante a pandemia, os casos de denúncia contra a violação à criança e adolescente cresceu bastante. Nos últimos meses, de março até o 31 de maio, aproximadamente, nós tivemos um aumento de cerca de 40% nos casos no tocante a abuso sexual e a violação infantil aqui na região oeste de Natal. A psicóloga Helena Oliveira explica sobre os atos que podem ser considerados abuso sexual. Vai para além do que se denomina estupro, né, que é a ação carnal com essa criança. Na verdade, outras ações compõem uma situação de abuso sexual. Um toque, carícias, determinadas falas, expor essa criança ou adolescente a conteúdos pornográficos. Então, todas essas situações que eu acabei de citar compõem e caracterizam o abuso sexual contra essas crianças e adolescentes. Nesse tipo de violência, além da dificuldade de identificar o abuso, as crianças podem passar por um processo de sigilo, sofrendo ameaças e chantagens, formando o chamado ciclo do segredo. A psicóloga alerta para alguns sinais que podem indicar uma vítima do abuso sexual. O abuso sexual contra essas crianças e adolescentes. Como é que eu posso identificar? Como é que eu sei que uma criança pode estar vivenciando isso? Não existe um fator específico, nem um sinal específico que vai dar a certeza, né? Na verdade, é necessário observar ali o conjunto desses fatores. Então, mudanças bruscas de comportamento, que pode ser dos dois extremos, né? A criança é muito extrovertida e de repente fica muito introvertida, ou ela de repente fica extremamente agressiva, extremamente irritada, ou não demonstra que tem receio de estar perto de determinada pessoa, que não gosta daquele toque. Às vezes ela começa a representar essa violência ou representar excessivamente órgãos genitais, ou em seus desenhos, em suas brincadeiras, ou até mesmo com outras crianças, né? Quando ela começa a reproduzir essa violência. Uma hipersexualização dessa criança, né? Quando ela é exposta a situações de abuso sexual, ela pode acabar, a gente não pode generalizar, mas uma das principais características é que ela pode reproduzir ou se expressar de uma forma hipersexualizada. As denúncias sobre casos de abuso ou exploração sexual podem ser baseadas em suspeitas e devem ser feitas tanto pelo Disque 100 como nas delegacias especializadas e até mesmo nas unidades de pronto atendimento de saúde. Os amigos, professores, educadores, também ao perceber qualquer tipo de situações como essas, elas podem e devem denunciar através do Disque 100, que é uma ferramenta que foi criada para que as pessoas que conseguem identificar esse tipo de abuso, eles denunciem anonimamente. Então, o Disque 100 é uma ferramenta importante que deve ser utilizada por qualquer cidadão nosso. O Rio Grande do Norte tem a maior diferença no Brasil entre homens e mulheres na realização de tarefas domésticas. Os dados foram apresentados pelo IBGE no suplemento Outras Formas de Trabalho 2019 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Na pesquisa divulgada pelo IBGE, chamada Outras Formas de Trabalho, foram analisados dados sobre o cuidado de pessoas em casa ou na casa de parentes, realização de tarefas domésticas, produção de alimentos para consumo próprio e trabalho voluntário. Nos dados nacionais, as mulheres, em média, dedicam 10,4 horas semanais a mais que os homens aos afazeres domésticos e cuidados com outras pessoas. Já no Rio Grande do Norte, o tempo gasto pela mulher é o dobro dos homens. Mesmo quando se compara homens e mulheres com emprego formal ou trabalho informal, são 9 horas dedicadas por eles, enquanto as mulheres dedicam 18 horas semanais aos afazeres de casa. Outro dado apontado pelo IBGE mostra que o Rio Grande do Norte tem a maior proporção de pessoas que cuidam de idosos no Brasil. Mas de todo o país, os homens potiguares são os que menos cuidam de outras pessoas nos seus próprios domicílios, incluindo, além de idosos, crianças e pessoas com deficiência. O número é de apenas 22%. O IBGE divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, suplemento de Outras Formas de Trabalho, que basicamente são o trabalho voluntário, os cuidados com outras pessoas, os afazeres domésticos e a produção para consumo próprio.
Esses resultados mostraram o Rio Grande do Norte em destaque em diferentes aspectos, como nos afazeres domésticos. O Rio Grande do Norte tem a maior diferença entre homens e mulheres que realizam tarefas domésticas. Enquanto as mulheres são 88% do total que realizam tarefas domésticas, os homens entre os homens, apenas 62% realizam essas tarefas. Essa é a maior diferença, 26%, entre todas as unidades da federação. Bom, nem só de lives musicais vive Irã Barreto nesta pandemia. Toda quarta-feira, o cantor e compositor potiguar bate um papo com outros músicos Brasil afora. Esta semana, o convidado é o músico sergipano José Sergival. Natural de Nossa Senhora da Glória, o artista sergipano se afirma como cantor e compositor de música tradicional nordestina. Na conversa, Irã e Sergival falam dos seus processos criativos e das suas carreiras musicais. A Live Conexão acontece amanhã, a partir das 4 da tarde, no Instagram de Irã Barreto. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Se puder, não esqueça, fique em casa.